Aleluia. Ok. Muito bom, muito bom. Sim. Meu tempo até que tem 2 noites aqui, muito curto. Meu ministério, como o pastor Francisco Vasco falou, tem unções diferentes, ministérios um pouco diferentes. Na videira todo mundo está ordenado, está chamado pastor, mas normalmente o pastor tem um foco, uma capacidade maior, um dos ministérios, 5 ministérios. O meu é evangelismo, evangelista, avivalista. Eu sou evangelista para os ímpios, avivalista para os crentes. Amém. Então, e nós sabemos que na verdade esses 5 ministérios, tá bom o microfone? Tá bom para vocês? Não tá bom. Tá bom. Ok. Esses ministérios são dados para equipar o corpo. Amém. Então, estou aqui com esse propósito hoje à noite para equipar vocês, mas também uma das maneiras que eu equipo o corpo de Cristo é através de ferramentas para ajudar vocês na área de evangelismo. Amém? Para ganhar os seus amigos para Cristo, seus parentes, para cumprir essa palavra profética que tu e tua casa vai ser salva. Aleluia. Amém. Então, eu trouxe alguns livros que podem ajudar você nessa área. Se você quer ser mais frutífero, se você quer ganhar mais almas. E essa livretinha, não sei se você já conhece, 7 coisas boas que talvez você não saiba. Seja crente ou seja descrente, essa está tão cheia da bondade de Deus que pessoas que lê são transformadas. Porque a palavra de Deus fala que é a bondade de Deus que nos leva para arrependimento. Quando você vê tão bom que Ele é, isso atrai seu coração. Amém. Então, esse livro eu escrevi e, na verdade, milhares e milhares de pessoas foram ou salvos ou transformados por esse livro. Quem aqui nunca leu esse livro? 7 coisas, muitas você ganhou hoje à noite? Uau. Ok. Mas esse livro aqui, na verdade, é o manual 7 coisas boas. Tem 7 sermões evangelísticas nesse livro. Então, você sabe que nós somos uma igreja que nós temos todo mês, eu acho aqui também, um culto de esperança. Então, tem aqui ou não? Ainda não, vai ter. Na célula também nós temos pelo menos uma prática para ter event points. Em outras palavras, uma reunião para convidar amigos. Tem 7 sermões evangelísticos aqui para você pregar nesses dias, amém? Eu quero colocar uma espada afiada na sua boca para pregar o evangelho para os ímpios. Quem aqui é uma líder de célula? Vocês são líderes, ok. Aleluia. Mas você não sabe o que é ainda. Mas é bom. Esse livro eu gosto demais. Eu gosto de falar que o pastor, nós somos criaturas bem estranhas, na verdade, pastores. E você sabe que a coisa que toca o coração do pastor mais do que nada, e depois do culto no domingo, ele sai do prédio, ele entra ao estacionamento, ele ouve os irmãos conversando. E os irmãos estão falando, hoje o culto foi top. Topíssimo. Meu Deus. O pastor volta para casa dirigindo como Ayrton Senna nas nuvens. Aleluia, o culto foi top. Mas o que é a pior coisa que um pastor pode ouvir? Quando ele sai do prédio, entra no estacionamento, os irmãos estão conversando. Hoje, culto foi mais ou menos. Então, na verdade, eu creio que nós temos, vamos falar, o potencial para ter a melhor reunião em qualquer cidade, toda semana, não importa aonde, não importa com quem. Por quê? Porque nós temos 3 coisas principais que o mundo não tem. Nós temos a presença do Espírito Santo.
Nós temos as melhores notícias que um ser humano pode ouvir, a mensagem da graça. E nós temos uma coisa chamada a comunhão dos santos. Em nossas palavras, um ambiente de amor entre os irmãos, de graça, paciência, que o mundo não tem. Então, em nossas palavras, cada vez que nós reunimos, deveremos ser a melhor coisa na cidade. Seja culto, seja conferência, seja célula. Amém. A célula na sua casa deveria ser top, todas as vezes. Pessoas entram deprimidas, mas eles saem cheios do Espírito Santo. Então eu chamo esse livro O Culto Foi Top, para dar a vocês sabedoria como cada vez que você reúne, você tem presença, você tem animação, você tem essa mover de Deus, aleluia. Para ter uma fila na porta da igreja e da sua casa de pessoas querendo participar. Quem aqui quer um culto top na sua casa? Briga não, somos crentes. Eu não trouxe muitos, mas tem alguns lá na mesa. Ok. Abre suas Bíblias, por favor, lá em Atos capítulo 8. Atos 8. Aí eu quero gastar alguns minutos abrindo um assunto com vocês sobre a unção de Deus. Amém? E quando eu falo da unção de Deus, claro que eu estou falando do Espírito Santo. Claro que estou falando do batismo do Espírito Santo que vai acontecer com muitos de vocês hoje à noite. Claro que estou falando do batismo do fogo de Deus também. Aleluia. E também, claro que estou falando dos dons do Espírito Santo. Ok? Eu vou falar de todos eles, mas o ponto principal da coisa que eu quero compartilhar é que para receber esses dons, não é uma questão de mérito, não é uma questão de esforço. Essas coisas são dados como herança, gratuitamente, para cada filho que pede. Então, hoje à noite, você pode receber um presente de seu Pai Celestial. Na verdade, você deveria. Estamos aqui com propósito nesse jejum. Estamos reunindo para receber. Porque depois nós vamos dar. Mas hoje à noite para receber. Então, fala com o seu vizinho. Relaxa, senta e receba. Amém. E eu vou para mostrar. Porque tem uma problema. Muitas pessoas são bloqueadas nessa área. Muitos. Eu estou ministrando bem no centro de meu ministério aqui, porque eu sei que eu ajudei tantas pessoas nessa área a receber dons, batismo, tudo isso. Porque eles foram bloqueados por causa de um pensamento errado nessa área. Eles estavam tentando sempre merecer, ou sempre trabalhar para receber o poder de Deus, a unção de Deus, os dons. Mas eu vou destruir essa mentalidade em você hoje à noite. E você vai ter uma liberdade para pedir com ousadia. Eu sei que seu pai vai responder. Amém? Mas eu vou usar um exemplo negativo de uma pessoa que não recebeu. E depois eu vou usar um exemplo positivo de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. E as duas histórias vão nos ensinar a maneira certa. Quem está comigo hoje à noite? Então, começando com o exemplo negativo. Eu quero que vocês lembrem que lá em Atos capítulo 8, se você lembra a história da igreja primitiva, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Mas em Atos 8, nós lemos que tinha uma evangelista, o primeiro evangelista chamado Filipe, e ele foi para Samaria. Lembrando que os samaritanos eram os inimigos desprezados dos judeus. Eles foram tratados como pessoas mundanas. Eles tinham misturado sua religião mundana com o judaísmo. Então eles foram tratados de uma maneira... Estou esquecendo meu português hoje à noite. Mas com desprezo, como se fosse eles tinham profanado as coisas de Deus.
Então, os judeus sempre tentaram evitar contato com esse povo. Mas Deus mandou seu primeiro evangelista, na primeira missão evangelista, direto para Samaria. Por quê? Porque Deus ama pessoas desprezadas. Ele chama pessoas que não são qualificadas. Aleluia. Então isso dá esperança para todos nós. Amém? E Filipe foi lá. E a Bíblia fala que ele pregava Cristo para eles. E não fala que ele prega 10 pontos, tem 10 passos para melhorar a sua vida. Ele pregava Cristo. E este crucificado. E quando ele pregava Cristo, a Bíblia fala que depois ele curava os paralíticos. Eles andavam, os coxos. Mas também todo mundo oprimido foram libertos pelo Filipe. E pregava e ministrava. Foi o mover de Deus. E está escrito lá em Atos 8 que por causa dessa campanha evangelística tinha grande alegria naquela cidade. Não somente grande alegria com uma pessoa, mas na cidade inteira. Uau, fala uau. E não somente alegria, mas grande alegria. E alegria você pode ter se você ganha dinheiro, se você ouve uma piada, mas grande alegria tem uma outra fonte. Eu creio que é a alegria de sua salvação. Essa é uma grande alegria que ninguém pode apagar. Aleluia. Amém. Então foi um mover de Deus tão espetacular. Um evangelista pregando só uma mensagem. E eu estou aqui para falar, essa é a única mensagem que você vai ouvir de minhas lábias, do seu pastor, porque nós somos pregadores de Cristo. Nós não estamos aqui sendo coaches de 3 chaves de ouro para você melhorar a sua vida. Não, nós estamos pregando Cristo, porque aquele que tem o Filho tem vida. Tudo que você precisa é em Cristo Jesus. Sua alegria, sua provisão, sua paz, sua redenção. Você não precisa de nenhuma outra coisa. Só Cristo, Cristo, Cristo. É Ele que resolve, é Ele que salva, é Ele que tem o poder. Aleluia. E o Espírito Santo tem um compromisso com pregadores de Cristo. E por causa disso, tinha muitos milagres naquele dia. Fala amém, por favor. Mas seguindo a história, que lá em Jerusalém, onde os outros apóstolos estavam, eles ouviram que tinha acontecido lá em Samaria. E Pedro e João foram enviados pelos apóstolos para visitar, para ajudar Filipe, o evangelista. Então agora você tem um evangelista, você tem um apóstolo e você tem uma profeta, uma equipe apostólica. E quando eles chegaram, o evangelista estava trabalhando. E o que é o propósito maior de um evangelista? Salvar, curar, libertar. Aleluia. Fala amém, por favor. Mas o apóstolo, o profeta chegaram lá e falaram, uau, esse mover de Deus, tantos novos convertidos. Mas nós queremos mais do que convertidos, nós queremos discípulos agora. E só pode ser um discípulo, só pode ser uma serva de Deus, se você tem o poder de Deus. Se você está batizado no Espírito Santo e com fogo. Fala amém. Então, Pedro e João perceberam que esse povo não tinha recebido o Espírito. Então, eles imporam suas mãos sobre aquele povo, ok? E eles foram batizados no Espírito Santo, falando em línguas. Amém. Foi mover de Deus. Deus começando a sua igreja. Deus avançando seu reino. Mas tinha uma pessoa naquela cidade, e nós vamos focar sobre ele agora, que viu tudo que estava acontecendo. O nome dele era Simão, um mágico. E ele tinha dominado aquela cidade por causa da sua bruxaria. Ele tinha um certo nível de poder. E vocês que sabem, tem poder nas obras de Satanás. Tem um certo de poder. E ele usava esse poder para manipular pessoas, para influenciar, para dominar a cidade, até para ganhar dinheiro. Ele era, vamos falar, o líder espiritual naquela cidade. Mas quando Filipe chegou, curando os paralíticos, ele pensava, que é isso? Esse rapaz tem mais poder do que eu. Eu nunca curei tantas pessoas, uma pregação só. E depois Filipe começou a mandar demônios embora. Ele está pensando, ele tem mais poder do que o espírito maligno que eu tenho. E depois, quando ele viu Pedro e João impondo suas mãos sobre os novos convertidos, e eles sendo batizados, ele pensou, meu Deus,
essa equipe aqui tem muito mais do que eu tenho. Eu quero que eles tenham. Nós sabemos, na verdade, que ele queria para motivos errados. Ele não queria que outras pessoas dominem seu lugar. Mas vamos ler o que está escrito aqui em Atos capítulo 8, versículo 18. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedi-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Aleluia, aleluia. Posso andar com liberdade aqui, pastor Francisco? Aleluia. Tem irmãos que me conhecem. Mas eu acho essa microfone sem fio uma invenção gloriosa. Amém. Só para ter mais contato, pensa juntos aqui. Vamos pensar, primeiro pensamento juntos aqui. Que o fato que Simão queria a unção, queria poder, não é errado em si mesmo. O fato que alguém quer ter poder do Espírito para curar, libertar, isso é uma coisa errada. Eu lembro, eu me converti, eu sou o primeiro crente da minha família. E eu converti, na verdade, lá na Austrália, com 22 anos de idade. E eu comecei a ser parte de uma igreja. Eu fui criado numa igreja católica, minha mãe é anglicana, mas lá era tão morto, que, não sei, não tinha nenhum sorriso. Tinha uma placa na parede: silêncio no santuário. E até pessoas felizes precisavam trocar sua cara lá na porta e colocar uma cara triste para entrar, como é regra, eu acho. Então, essa foi a minha experiência. Não tinha louvor como nós conhecemos, não tinha poder, não tinha nada. Não tinha nada. A única oração que eu orava naquela época era: oh Deus, fecha a boca do padre rápido, porque não quero ficar aqui muito tempo. É desse jeito. Mas eu lembro quando eu me converti, eu comecei a ser parte de uma igreja. Um dia recebemos um pregador de Singapura. E ele pregava com tanta autoridade. E eu sentei lá atrás. Ousado. E no meio da pregação, ele chama essas 3 irmãs dessa parte da sala. E quando eles chegaram perto, todos os 3 caíram possesso em frente dele. Eu estava, eu nunca tinha visto alguém possesso. E ele expulsava os demônios. E eles levantaram, sorrindo, e voltaram para cá. E pensei: uau, poder! E depois ele chama um rapaz que tinha problema com seu joelho. Ele falou com esse rapaz: levante sua perna. E ele foi. Ele falou: não. Imagine que o Copa do Mundo final é uma pênalti. E você precisa chutar. Agora, levanta a sua perna. Esse rapaz foi. Tô curado. Ele correu, pulou, todo mundo. E eu estou lá. E quem entrou na minha mente? E eu pensei: eu preciso desse poder também. Porque tem tantas pessoas possessas na minha família. Aleluia. Fala com o seu vizinho: você precisa desse poder. Tem muitas pessoas possessas ainda. Amém. E então, nós vemos aqui que, na verdade, ele tinha desejo para a unção. E nada errado em si mesmo, porque, na verdade, nós sabemos que é a unção que resolve. É a unção que é o remédio celestial. A unção pode fazer coisas que a medicina humana não pode fazer. Aleluia. A unção que faz a diferença. Pessoas ungidas avançam o reino. Aleluia. Por causa disso, todo mundo vai receber aqui hoje à noite. E esse reino vai avançar mais rápido depois de hoje.
Aleluia, aleluia. E vocês que me conhecem sabem que eu casei uma menina de Sanclerlândia, o interior de Goiás. E Sanclerlândia não é famoso para nada. Tem mais vacas do que pessoas lá. É triste, é triste. Quando eu fui lá para a primeira vez, não tinha nenhuma casa pintada, nenhuma sobrada. Não, nenhuma. Tinha mais carroças do que carros lá. Sério. E minha esposa foi criada não na cidade, mas na fazenda, perto de Sanclerlândia. Imagine, meu sogro chama aquele lugar o centro do universo. Mas eu tenho outro nome, Confins da Terra. Ela foi criada numa fazenda. Hã? A cidade de Confins está aqui? Uau! Cheguei finalmente, então. Cheguei. Em contraste, eu fui criado lá na Inglaterra. Meu pai era um militar, um general no exército. Eu fui criado lá e tinha uma educação, escolas particulares, até na Universidade de Oxford. Minha esposa foi criada na escolinha, de vez em quando, lá em Sanclerlândia. Então, criações completamente diferentes. Lá na minha universidade, nós temos professores que são os melhores no mundo, que estão estudando livros teológicos, até a Bíblia, não somente para anos, mas para décadas, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos de estudo sobre esses livros. Mas eu estou aqui para falar que esse povo tão estudoso, esses professores que eu conheço, nunca ganham nenhuma alma para Cristo. Nunca curava nenhum corpo de enfermidade. E com certeza nunca expulsou nenhum demônio. Mas minha esposa de Sanclerlândia, da fazenda nos confins da terra, aleluia, Deus colocou unção sobre sua vida. E quando ela abre a boca, pessoas são salvos, curados e restaurados. Não é essas coisas mundanas que fazem a diferença. Zacarias 4 e 6, se tem alguém lá, ela fala um versículo que vocês conhecem muito bem. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nada errado em tendo uma força física, um poder intelectual. Não estou contra a educação. É bom se você quer uma carreira política, se você quer ser um médico, por favor, estuda. Mas se você quer avançar o reino, não é pela força humana, não é pela força intelectual, não é pelo poder acadêmico, é pelo meu espírito que as coisas. Fala aleluia, por favor. Amém. Então, tá concordado entre nós hoje à noite que nós precisamos de unção? Está concordado? Amém. Então, agora vamos pensar da maneira que Simão queria receber essa unção. Ele ofereceu dinheiro. Ele queria comprar. Dá dinheiro, me dá poder. Aleluia. E talvez você está aqui pensando, mas pastor, tudo bem, mas eu nunca fez isso. Talvez não. Mas muitas pessoas tentam fazer uma troca com Deus em outras maneiras, em outras formas. Não com dinheiro, mas às vezes com boas obras, bom comportamento. Até nós temos perigo em tempos de jejum. Nós temos esse tipo de mentalidade. Pai, vou orar 21 dias. Eu vou comer só minhoca em casa. Até arroz e feijão não vou comer. Não. Eu vou jejuar e eu vou orar. Não somente 1 hora por dia, mas 2 horas por dia. E por causa disso, me dá unção. Por causa disso, coloca o poder sobre minha vida. Está entendendo o que estou falando aqui? Eles não estão usando dinheiro, mas eles estão usando disciplina espiritual, boas obras, para receber uma coisa de Deus. Mas lembra disso, queridos irmãos, que o Espírito Santo, ele é o dom de Deus. Você não compra dons, você recebe dons. Na verdade, se você quer
comprar um presente e alguém está dando para você, você ofende a pessoa que está doando. Está entendendo o que eu estou falando? Eu gosto de dar presente para meus filhos. Se eles oferecem dinheiro para as coisas que eu quero dar para eles, eu fico ofendido. Porque eles não estão me tratando como pai. Estão me tratando como um tipo de chefe. Eu não sou chefe, sou pai. E o pai gosta mais de dar do que receber. Ele tem um coração para abençoar. Ele tem prazer de abençoar. Seu Pai Celestial tem prazer de dar a você o poder do reino. Então, por favor, não ofereça coisas. Aleluia. E eu vou ser mais bravo ainda agora. Você vai ver o pastor Giles mais bravo que isso. Versão mais brava agora. Aleluia. Para confrontar as profetas falsas. Xalabahalabah. Pronto? Fala com seu vizinho, pronto. Ok. Vou confrontar mesmo. Porque tem muitos pregadores. Eu amo pregadores. Mas tem muitos pregadores, até homens ungidos que eu respeito. Mas nessa área, eles mentem. Eu vou falar como? Eles mentem. Eles mentem. Por quê? O que eles falam? Quando pessoas percebem que eles têm ministério, que eles têm unção, o que eles falam para o povo? Se você quer minha unção, se você quer esse nível de unção, você vai precisar pagar o preço que eu paguei. Você jejuar 21 dias? Só 21 dias. Eu jejuei 40. Só água. Você orava 1 hora por dia? Pouco, meu filho. Pouco. 8 horas por dia. Aleluia. Se você quer a unção que eu carrego, você precisa pagar o preço que eu paguei. Aleluia. Você precisa aprende me. Eu estou vendendo um curso hoje. 50% de desconto, só hoje. Amanhã está acabando, mas hoje pode comprar. Se você comprar curso e paga o preço, você vai ter minha unção, meu filho. Estou pregando bom ou não? Mentirosos. Uma das primeiras vezes que eu preguei aqui em Brasil, hoje meu português não é tão bom, eu estou percebendo. Tem dias que ela flui melhor. São raros, mas tem. Mas eu lembro quando eu cheguei, eu não pregava em português. E eu acho que foi a primeira conferência que a Videira fez lá em São Paulo. Eu fui convidado. E eu levantei. E o povo naquela época já percebeu que tinha unção sobre a minha vida. E eu levantei e eu falei uma coisa que escandalizou o povo naquela época. Eu falei, irmãos, eu preciso ser honesto com vocês. A unção que eu tenho, eu não mereço. Na verdade, eu não orei suficiente para ter essa unção. Eu não jejuei suficiente para ter essa unção. Não. Mas Deus me deu. Aleluia. Porque Ele me ama. Não sei porquê, mas como Jacó deu José aquela vestimento de muitas cores, Deus colocou um vestimento de glória sobre mim. Porque eu sou um dos filhos preferidos deles. Aleluia. Amém. Amém. Mas depois eu falei, mais cuidado. Porque eu recebi de graça mesmo. Mas não estou falando que eu não oro. E eu não jejua. Na verdade, provavelmente ora mais do que você. Yes. Jejua mais do que você. Yes. Fala em línguas mais do que você. Yes. Mas não para receber, mas por causa do fato que eu já recebi. Eu recebi poder. E esse poder fluindo através de mim me causa que orar, e jejuar, e louvar, e evangelizar, e curar. E não posso ficar quieto agora. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, por favor, fala com o seu vizinho, relaxa.
você vai orar mais. Você vai jejuar mais. Você vai pregar mais. Você vai evangelizar mais. Você vai curar mais. Você vai fazer tudo. Mas receba hoje à noite de graça. Papai tem vestimentos de glória para cada um de seus filhos preferidos. E você é um deles. Você está sendo levantado para dar pão celestial para esse mundo. Então recebe os vestimentos. Aleluia. 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 Você sabe que foi criticado esses dias lá na Inglaterra. Alguém me criticou para sendo muito teátrico. Tá certo? Hã? Teatral. Eu acho que o teátrico é melhor. Giles, ele corre, ele faz drama e teatro. Eu respondi direto para ele. Eu falo, eu confesso, eu faço isso. Mas você sabe por quê? Porque meu português é tão ruim. Se eu faço teatro, tem mais chance que as pessoas entendam o que eu estou falando. Aleluia. Pense um pouco comigo aqui. Lucas, antes de Jesus ascendeu, ele fala o que para seus discípulos? Tarry in Jerusalem for the promise of the Father. Espera em Jerusalém para a promessa de meu Pai. Aleluia. O que eles precisavam fazer para receber? Espera. Vou desafiar vocês, pastores, agora para fazer um estudo sobre essa palavra esperar. Permanece em português. Hein? Permanece. Na verdade, é a mesma palavra de assentar. É a mesma palavra que está usada lá em Atos capítulo 2, versículo 2, que fala de Pentecostes. Porque como os discípulos receberam o Espírito Santo naquele dia? A Bíblia fala que eles não estavam orando quando o Espírito Santo caiu sobre eles. Não estavam louvando. Não, eles estavam assentados. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus fez isso de propósito. Para mostrar que, na verdade, não é pela força. Não é pelas obras. É somente recebe. É pela obra dele. Não é pela sua obra. Por causa da bondade dele, não por causa da sua bondade. Em casa eu tenho 4 filhos. Normalmente, sendo britânico, nós temos almoço todo dia, 1 hora de almoço. E quando o almoço está pronto, eu chamo meus filhos, se estou em casa, e falo, filhos, vem para a mesa, senta na mesa. Por quê? O almoço está pronto. O que eles precisam fazer para receber o almoço? Senta. Senta, você recebe. Se não senta, não recebe. A mesma coisa com os dons do Espírito Santo. Aleluia. Fala com o seu vizinho. Senta então. Não é hora de trabalhar. Não. Para receber, senta. Entende o que eu estou falando aqui? Obrigado por teu entusiasmo. Nós estamos olhando o exemplo negativo primeiro. E nós sabemos que, na verdade, Simão não recebeu. Foi corrigido, foi exortado pelo próprio Pedro. Amém. E se você pensa comigo também, Simão ofereceu dinheiro. Mas quanto custa a unção de Deus? Vamos falar, $1.000? $1 milhão. $1 bilhão. Mais? Montanhas de diamantes. Nós sabemos o preço. Nós sabemos quanto custa a unção, a presença de Deus. Vou falar, custou a sangue de Jesus. É a coisa mais preciosa que existe. Não dá para comprar. Por favor, é muito caro. É muito caro. Mas nós temos boas notícias. O preço foi pago para você. Jesus pagou. É gratuito para você. Foi muito caro para ele. Mas ele quer dar as melhores coisas do céu para você. Aleluia.
Fala com seu vizinho, está pregando para você hoje à noite. Vou chamar a equipe para voltar, por favor. E eu quero agora usar o exemplo positivo para gerar fé em nossos corações. Ok? Aleluia. Abre suas Bíblias agora em 2 Reis, uma história bem conhecida. 2 Reis, capítulo 2. E, de novo, vocês lembram essa história porque é a história do Elias e Eliseu. E todo mundo lembra que, na verdade, Eliseu recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias. Vocês sabem também que Eliseu era um jovem fazendeiro. Ele estava trabalhando lá na roça. E vocês de Minas Gerais entendem isso? Aleluia. Eu acho que tinha uma vida boa. Porque a Bíblia fala que ele tinha mãe e pai. Amém. Já é bom. Uma família estruturada. Ele tinha 12 juntos de bois. Naquela época não tinha trator. Então, um junto de boi era um trator. Então, ele tinha 12 tratores. Fala, uau. Fazendeiro mesmo. Fazendão. Aleluia. Próspero. Rapaz. Mãe e pai. Provavelmente primogênito. Pronto para receber toda aquela terra. Vida boa como os brasileiros gostam. Trabalhando a parte da madrugada. Voltando para casa. Comendo muito carne. E deitando na rede à tarde para dormir. Fala aleluia. Aleluia. Estava vivendo essa vida. Nada ruim. Mas um belo dia, um profeta chamado Elias atravessou sua fazenda. E quando ele viu o rapaz, ele jogou seu manto sobre ele. Esse rapaz tinha uma reação muito estranha. Vamos ser honestos. Muito radical. O que ele fez? A Bíblia fala que ele levantou, decidiu matar seus bois, faz um churrasco, uma festa com seus amigos, e beijar seus pais e mãe e pai, fala tchau. Ele correu atrás do profeta, só por causa de um encontro com o profeta de Deus. Uau, fala uau. Então, nessa história, precisa ter uma coisa, vamos falar, invisível, mas poderoso acontecendo. Porque não é normal para um rapaz que tem uma vida boa, rica, próspero. Ele tem seus amigos, sua família, tudo organizado. E alguém passa em frente dele, ele deixa tudo atrás e corre. Mas a Bíblia explica que Elias jogou o seu manto sobre ele. E nós sabemos que o manto representa a presença de Deus, a unção de Deus. Amém. Também o manto representa o seu chamado profético, porque os profetas usavam esses mantos. Então, naquela transferência do manto, aquela toque do manto, vamos falar, alguma coisa despertou dentro de Eliseu. Primeiro, chamado profético. Ele estava vivendo o seu chamado natural, baixo, normal, que qualquer um vive. Mas naquele momento, ele tinha o primeiro visto do fato que ele tinha um chamado celestial, profético, divino sobre sua vida. Não somente para ser um fazendeiro, mas ser uma profeta que avança o reino de Deus, que faz coisas que influenciam a eternidade. Ele pensava, meu Deus, a carne está bom aqui, mas eu não vou ficar preso por causa de carne. A rede está confortável aqui, sim, mas eu não estou aqui só para deitar. Estou aqui para fazer uma obra gloriosa. A família é boa, amigos são bons, mas tem um mundo esperando para uma palavra profética para ouvir. E ele tinha essa disposição. Não, eu preciso entrar esse outro chamado. Finalmente eu achei a razão que eu fui criado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui?
Você sabe que quando eu formei, eu fui para trabalhar em Hong Kong, da China, que era uma ilha, mas era parte da colônia Império Britânico. Eu fui selecionado entre milhares da minha universidade para fazer esse trabalho. Foi muito bom. Gostei. Era solteiro, salário alto, trabalhando lá. Mas você sabe o que estou falando? Dentro de mim, eu pensava, não tem mais do que isso para a minha vida. Mas um belo dia, quando eu ouvi o pregador, o profeta, ministrando com o poder de Deus, como eu falei mais cedo, eu vi nos olhos dele, eu vi o poder sobre ele, e eu pensei, eu fui criado para ser uma profeta, uma evangelista aqui na terra. Não vou ficar aqui comendo carne, ganhando seu dinheiro, indo atrás só dessas coisas que não são ruins em si mesmo, mas não satisfaz e não é seu propósito. E eu corri atrás dela. Eu creio que provavelmente ele tinha uma sensação, pastor Francisco, quando esse manto tocou ele. O manto fala da presença de Deus. Ele, que é isso? Você lembra a primeira vez que você foi tocado pelo Espírito? Que você, você sentiu aquela calor, aquele fogo queimando no seu coração, aquele óleo, aquele vento. Eu sei que você entende o que eu estou falando. Muitos drogados, viciados, vocês foram libertos por causa dessa toca do Senhor. Ele tinha seu momento. Mas você sabe que isso causou ele para correr atrás do Elias. Porque quando você toca essas coisas eternas, você quer mais. Sim ou não? Esse mundo agora perde seu brilho. Você quer, uau. Aí você corre. Ele está carregando o mover de Deus. Ele está carregando o céu aqui na terra. Eu quero ficar perto. Por que estou aqui em Brasil? Porque eu quero ficar perto do mover de Deus em nossa geração. Aleluia. E eu quero só ler esse versículo. Nós sabemos que Elias chegou no final da sua carreira aqui na terra. Estava andando com Eliseu. Desculpe, vocês vão trabalhar um pouco comigo agora. E vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, como Eliseu recebeu essa unção. A Bíblia fala, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por essa porção dobrada de teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me veres, quando foi tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me veres, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. Vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel, os seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair. E voltando-se, pôs-se a bordo do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, ferreu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ferreu ele as águas, eles se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Rapidinho aqui. 3 coisas. Ele recebeu ou não? Viu? Ele pegou o mesmo manto que estava sobre Eliseu, agora ele tinha. E as mesmas coisas que Eliseu fez, agora ele estava fazendo. Eliseu ferreu as águas e ele passou. Agora Eliseu
Eliseu ferrou as águas. Passou. Na verdade, nós sabemos que ele fez 2 vezes mais milagres do que Eliseu. Ele recebeu de verdade uma porção dobrada de seu espírito. Esse sempre é o plano de Deus para seus filhos. Seus filhos, seus discípulos deveriam voar mais alto, ir mais longe e ganhar mais pessoas. Amém. Aleluia. Então, ele recebeu. Simão não, mas Eliseu sim. Então, o que ele fez? Primeira coisa, ele pediu. Só. Eu quero, o que você quer? Eu quero uma porção dobrada de seu espírito. Eu estou aqui para falar a mesma coisa para você. Por quê? Porque lá em Lucas 11 e 13, Jesus falou: se vocês pais que são maus dá boas dádivas para seus filhos, muito mais o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo para aqueles que lhe pediram. Única coisa, pede. Pede. Nós vamos pedir, literalmente, daqui a alguns minutos, nós vamos pedir juntos. Vocês que não foram batizados no Espírito, vocês vão pedir por isso. Mas vocês que já estão, vocês vão pedir para um dom espiritual e vocês vão receber. E esses dons vão estabelecer seu ministério. Eu tenho dons espirituais na minha vida que estabelecem meu ministério. Eu vou carregar para o resto da minha vida. E não preocupa. Eu posso ir para qualquer parte. Não estou falando isso de uma maneira orgulhosa, por favor, entende. Mas eu sei que eu posso ir para qualquer nação nessa terra. E Deus vai abrir coisas. Mas por quê? Porque tem dons que foram colocados na minha vida. Eu abro minha boca e a coisa manifesta. Curas, milagres, manifesta. Porque eu tenho um dom. Vocês vão receber um dom hoje à noite. Mas só são dados para aqueles que pedem. Pede e você vai receber. Busca, acha, bate e a porta vai abrir. Aleluia. Fala com o seu vizinho. Não trabalha, mas pede sim. Peça. Então, primeira coisa, ele pediu. Segunda coisa, ele viu. Lembra que Elias falou, dura coisa pedes. Mas se você me ver, você vai receber. Se você não me ver, não vai receber. Então, quem ele viu? Nós sabemos. Ele viu ele subindo ao céu no redemoinho. E nós sabemos que todos os profetas e a lei apontam para Cristo, a obra de Cristo. E na verdade, essa é uma ilustração, uma analogia da ascensão de Cristo para o céu. Aleluia. Jesus subindo no nuvens. E quando ele subiu, quem ele mandou de volta? Seu Espírito. Aleluia. E esse Espírito desceu sobre ele no Rio Jordão como? Como uma pomba, como um manto caindo. E sobre os discípulos nos dias de Pentecostes. Aleluia. Aleluia. Que a Bíblia fala lá em João 7:37. Jesus falou: aquele que tem sede, vem a mim e bebe. Através de seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele fala do Espírito Santo, que ainda não foi dado porque ele ainda não foi glorificado. Quando ele foi glorificado? Quando ele ascendeu ao céu e sentou na mão direita do seu Pai. Fala amém, por favor. Quando o sangue dele entrou, lavando o seu povo de seus pecados, o Espírito Santo agora poderia vir e entrar e tomar posse de tudo que foi comprado pelo sangue. Então o Espírito veio. O Espírito veio. Você sabe que Ele quer encher você mais do que você quer que Ele seja enchido. Porque você foi comprado pelo sangue. Você é a nova casa dEle. Amém. Ele sai dos templos. Você é o templo do Senhor agora. Qualquer um que está comprado pelo sangue, Ele quer entrar, Ele quer habitar, Ele quer morar. Ele vem procurando.
aqueles que pedem, Pai, eu quero. Ele a pomba vai pousar sobre você hoje à noite. Mas então, o que Eliseu viu? Ele viu essa subida, essa ascensão. Mas uma coisa mais do que isso, quando ele viu, que ele clamou, que ele chamou, que ele gritou, meu pai, meu pai. Ele não falou, meu mestre, meu discipulador, meu profeta, não, meu pai, meu pai. Aleluia. E que isso nos mostra, se você quer receber, você precisa entender que você é filho. Aleluia. Filhos é dar as promessas de graça. Quando você percebe que aquele homem que veio do céu, Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Ele mesmo falou com seus discípulos: se você quer ver o Pai, olha para mim, porque eu sou dentro do Pai, o Pai está dentro de mim. Fala amém. Ele é Deus. Deus. Você é o filho de Deus por causa da sua crença. Você recebe porque você é o filho. Mas quando você recebe, você torna-se servo, porque você tem o poder do Espírito. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Vamos cantar uma música. Alguma coisa do Espírito que você tem. Fique de pé onde vocês estão.